Gênesis 37, em o nome de Jesus. 17 diz assim: José estava procurando seus irmãos. Seu pai mandou que ele fosse ter com seus irmãos. E ao chegar aos seus irmãos, diz assim, nós vamos falar hoje sobre isso. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Diga misericórdia. Havia algo em José que de longe, embora seus irmãos haviam mudado a rota, porque quando eles saíam de casa, eles avisavam para o pai: nós estaremos na região X. E enquanto não fosse o pai comunicado da mudança do local, da localização exata, eles não saíam daquele local. Mas como eles já previam, e eles já estavam também, não só revoltados com José, mas também com o pai, eles já não davam mais satisfação. É igual aquele filho, por exemplo, que quando se revolta e quando se quer chamar a atenção, ele se rebela. E ele se rebela, que isso não é maldade, é um pedido de ajuda, ele está se enrolando na vida. A gente entende como a rebeldia, mas a pessoa está toda enrolada. A pessoa, quando ela está se enrolando, ela não quer dar satisfação da vida dela para os outros. É basicamente assim. O marido, quando está revoltado com a esposa, ou vice-versa, fica aquela coisa de não dar mais satisfação, de não falar mais o que vai fazer, aonde vai, que horas volta, o que está fazendo. Sai, não diz para onde, não diz por quê, nem para quê, né? Não dá a satisfação da vida. E aí é a mesma coisa do filho, da filha, que quando cresce um pouquinho, depois fica revoltado com o pai, fica revoltado com a mãe, eles saem de casa, não dão satisfação, não dizem aonde vão, e simplesmente cria-se uma independência sobre isso. E aí quer a pessoa viver a vida do jeito que ela acha que deve ser vivida. Assim estavam os filhos de José. E José, preocupado com eles, de Jacó. E Jacó, preocupado com eles, manda que José fosse até a eles, para levar provisões, levar algumas coisas para que eles pudessem se manter, comer aonde eles estavam. E quando José chega no local que eles tinham saído para levar as ovelhas, para pastar naquele local, eles não estavam mais lá. Ele não se encontrava naquele local. E ali, alguns filmes, por exemplo, retratam isso, e também na história do povo dizem que esse varão aqui era um anjo, não era uma pessoa que estava ali, era um anjo que mostrou a José onde os seus irmãos estavam. A pessoa ali parada no meio do deserto, seria muita coincidência, né? Eles já estavam em outra região e aquela pessoa ainda estava por ali fazendo o quê? E para quê? Se ela não tinha nada ali naquela região. Então, provavelmente, certamente isso aqui foi realmente um anjo que mostrou a José onde seus irmãos estavam. E na hora que ele mostra para José onde seus irmãos estavam, que era na região de Dotã, José mudou completamente o curso. Uma coisa que os irmãos de José não esperavam é que José aparecesse por lá. Eles não esperavam que ele chegasse lá, naquelas alturas, até porque eles haviam mudado a rota. A rota deixada com o pai era uma e onde eles estavam era outra completamente diferente. Então José teria uma enorme dificuldade para achar os seus irmãos. Mas
diz a Bíblia, no versículo 18, que eles viram-no de longe. Não foi necessário que ele se aproximasse, que ele chegasse perto, que ele pudesse falar para que eles pudessem reconhecê-lo pela voz. Eles reconheceram a José pela aparência dele. Vira para o seu vizinho e diga para ele: o homem olha a aparência, Deus vê o coração, mas a aparência fala muito quem você é. É sobre isso que nós vamos falar hoje. José, o seu pai, havia mandado fazer para ele uma túnica de várias cores, de cores diferentes. A Bíblia mostra isso aqui, bem no início do capítulo de número 37, nós mostramos isso, né? E desde que Jacó, no versículo de número 3, desde que Jacó fez para José essa túnica, os seus irmãos passaram a detestá-lo. Agora, por que Jacó fez para José esta túnica? Só porque ele queria diferenciá-lo? Não. A túnica era um reconhecimento por aquilo que José fazia. Como a mesma coisa, se você pegar a sua Bíblia e você começar a estudá-la, você vai ver, por exemplo, que ela vai te dizer sobre as vestes de salvação que Cristo nos dá. Isso, no mundo espiritual, nós somos vistos de longe. E até no físico, nós somos reconhecidos também. Por quê? Porque o que está dentro de nós vai refletir com o que está fora. Se você pegar, você vai ver, por exemplo, Isaías 52, quando a Bíblia Sagrada, ela diz assim: desperta, desperta, veste-te de fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. O que Isaías está dizendo isso aqui? Demônios não entrará. Quando? Quando vocês estiverem vestidos com as vestes dadas pelo Altíssimo. Os demônios não suportariam estar no local aonde o povo que vive e que mora naquele local está vestido com as vestes divinas. Os demônios não entrariam. Por que os irmãos de José o reconheceram de longe? Por causa das suas vestes. Aí vem uma pergunta: quais são as vestes que nós estamos vestidos com ela? Eu e você. Quais são as nossas vestes? O profeta Isaías, no capítulo 61, no versículo de número 10, ele diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com manto de justiça. Aquele manto dado para José, aquela túnica, era a justiça que havia dentro dele, porque ele não enganava, ele não mentia. José era um rapaz correto, embora ele tinha 17 anos, acho que José era o jovem que todo jovem hoje gostaria de conhecer. Por quê? Porque você já viu como é que os nossos jovens se apresentam?
de longe. De longe. Não precisa você parar para conversar. Não precisa você chamá-los num particular para abrir o coração. Porque as pessoas, não, pastor, mas a gente não pode andar julgando os outros. Eu não estou julgando ninguém. Eu só estou dizendo para você uma coisa, que Jesus disse assim: pelo seu fruto o conhecereis. Por que aquela túnica estava nas costas de José? Por causa daquilo que José tinha dentro. O que está de fora da minha vida é a maior prova daquilo que eu carrego dentro. Em outras palavras, por que Deus viu? Bom, você pode me dizer assim, mas Deus é onisciente, amém. Mas suponhamos que fosse eu e você que estivéssemos lá no Éden. Nós iríamos descobrir que Caim não estava legal. Por quê? Por causa da sua aparência. O semblante dele estava descaído, ele estava triste, consumido por uma tristeza tão forte que ela era percebida, ela era avistada, ela era vista por fora do seu coração. Embora quando a gente entristece, o que entristece é a nossa alma, mas a nossa alma externa, do lado de fora, no nosso rosto e até mesmo no nosso corpo, porque quem se entristece não se veste adequadamente, veste qualquer coisa, não toma banho, porque não há perspectiva, anda descabelada, no caso das mulheres, e os homens mal arrumados. Já são feios e ficam mais feios ainda. Diga misericórdia. Irmão. Porque né, o camarada, você já é feio, ele não se arruma, aí que a coisa pega para ele. Mas quando é que a gente não tem vontade de arrumar, de se vestir, de se perfumar? Quando a gente não tem vontade de fazer nada? Quando é que a gente tem vontade de ser assim? Quando a gente está frustrado com a vida. Quando a gente está decepcionado. Quando a tristeza, a decepção, os fracassos, as angústias da alma, elas nos cercam, nós não queremos sair de casa, nós não queremos falar com ninguém, nós não queremos nos alimentar, nós não queremos vestir. Alguém chega e diz, não, mas veste essa roupa aqui é tão legal, vai ficar bem em você. Não, vou vestir isso aqui mesmo, porque eu não tenho cabeça para isso, e não sei o quê, eu não quero saber de nada. Nós andamos julgados, nós andamos de qualquer maneira, nós andamos cabisbaixos, nós andamos de tristes, porque a tristeza do nosso coração é transferida para o nosso exterior. Por isso a Bíblia Sagrada, Deus chega e diz, Caim, por que descaiu o teu semblante? O semblante dele não era assim. Mas depois que ele mata o seu irmão, ele fica numa tristeza tão profunda que o semblante dele demonstra a tristeza que ele tinha. Então qualquer um de nós que estivéssemos ali no Éden, veríamos o mesmo que Deus estava vendo em Caim, porque a tristeza não estava. Você vê que tem gente, por exemplo, que a pessoa está sofrendo, a pessoa está com problema, a pessoa está fingindo, a pessoa está enganando, e às vezes ela parece artista de novela. Não vou falar só da Rede Globo não, porque a Rede Globo já está perdendo para outra aí, né? Aí parece artista de novela, porque a pessoa, né, consegue fingir de uma forma assim que você olha e quem não tiver, preste atenção, irmãos, deixa eu falar uma coisa com você, pode ser seu irmão de fé, mas se você tem as vestes de salvação e o seu irmão está nu, primeira coisa, isso é fácil de identificar. Sabe como você identifica isso? Sabe como que é? Facílimo, facílimo.
Não precisa você perguntar assim, irmão, você tem alguma coisa contra mim? Não precisa. Quando você chega num ambiente, você sabe se você é aceito ou não aonde você está chegando. Como que as pessoas lhe recebem? Os irmãos de José, quando viam, eles não faziam nem questão de fingir. Eles já demonstravam exatamente o que sentiam. E o desprezo, e a raiva, e o ódio que eles sentiam por José, era por causa de uma coisa que eles tinham: inveja. A pessoa, quando ela tem inveja de você, ela te despreza, ela menospreza a sua presença. Ela tem inveja. Ela faz pouco caso da sua presença. Quem é que vem aí? Ah, é o sonhador, está vindo ali. A pessoa nem sequer faz menção ao nome da pessoa, porque ela não quer dar crédito para aquela pessoa. Isso às vezes a mulher faz com o marido faz com a mulher, o pai faz com os filhos fazem com os pais, os crentes fazem uns com os outros. Você pode ver que tem igrejas que parece que só eles são de Deus e o resto é tudo do inferno. E eles menosprezam, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas não sabemos admirar a diferença positiva que temos, só sabemos olhar as diferenças negativas que há. E por haver essas diferenças negativas, porque não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados, nós não damos muito crédito a isso. Portanto, o que eu quero te mostrar nesse dia de hoje é que a pessoa que tem os seus sonhos realizados por Deus, essa pessoa ela é vista de longe, ela é avistada de longe, ela é conhecida de longe. Inicia-se principalmente no mundo espiritual. No mundo espiritual você vê isso. No físico, aqueles que têm as vestes de Deus neles, eles também conseguem perceber quem também está vestido como eles. Como assim? Deixa eu só te falar uma coisa. Não é por você viver numa garagem que faz de você um carro. Não é por nós estarmos numa igreja que faz de nós crentes. Tem muita gente na igreja, mas de crente não tem nada. Não precisa ser conversa. Eu estou falando, volto a repetir, não é você julgar pessoas, é você julgar frutos. Por exemplo, eu sempre falo isso com a minha esposa. Se a minha mulher tem o Espírito Santo dentro dela, venha cá, filha, por favor, sobe aqui. Dá de você o exemplo. Se ela tem o Espírito de Deus, ela está coberta com as vestes de salvação, todo crente diz assim: o importante para Deus é o... Só estou pegando porque é minha, tá? É o coração. O importante é o coração. Todo crente diz isso. O que importa é o coração. Amém. Ok. É o coração que é importante? É o coração. Tá bom.
Mas o meu coração, ele reflete também aqui, ó, na minha boca. Porque Jesus diz que a boca fala. Ok. E o meu coração, ele é afetado por isso aqui, ó. Porque o que os olhos não vê. Se você for analisando, o meu coração também é afetado, principalmente as mulheres, por isso aqui, ó. O que elas ouvem. Você vê que muitas vezes eu falo para ela, não guarda isso no seu coração. Você escutou isso? Escutei. Não guarde isso. Porque se você guardar, é um veneno que vai te matar lentamente. Coisas que você ouve e que vai te matar lentamente. Ok. Então, o nosso coração, não é só ele aqui, você entregar ele para Deus, não. Isso aqui também tem que ser de Deus. Isso aqui também tem que ser de Deus. Isso aqui também tem que ser de Deus. Bom, se isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, nós já temos aqui, ó, 1, 2, 3. 3 passagens que estão tampadas. Aleluia, glória a Deus. Ninguém está entendendo nada não, mas eu estou falando assim mesmo. Aí, o seu coração te leva a colocar onde ele está as suas mãos. Aquilo que você faz vai refletir no seu coração. O que você faz, que leva as suas mãos a fazer, vai refletir do que está no seu coração. Ok? Para onde ela vai, os pés que ela caminha levam ela para onde o coração dela deseja ir. Então eu já falei de quantas partes já? 5, né? Só vai ficar faltando 2 que eu não vou falar hoje. Que são 7. Então, a boca, o olho, o ouvido, as mãos e os pés. A Bíblia diz que por 2 ou 3 testemunhas já se cumpre toda a palavra. Então, já dá para você entender o que eu estou querendo formular aqui, não estou explicando direito. Se é o coração que é importante, então meu coração reflete meus ouvidos, meus olhos, minha boca, minhas mãos e meus pés. Se é o coração que é importante, ok. Então, ela pode, por exemplo, vestir um decote e mostrar os seus seios fora. Por quê? Porque é importante que o coração dela seja de Deus. O seio dela pode ver, não só eu que sou o marido, não, qualquer um pode ver, porque afinal de contas, o que é bonito é para ser mostrado. Não é assim que diz os crentes? Hã? Tem crente que diz assim, não, esse negócio não tem nada a ver, o importante para Jesus é o coração. O importante que eu já estou te mostrando que se é o coração que é importante, o coração vai pelo que ele ouve, pelo que ele vê, pela boca, pelas mãos e pelos pés que caminham. Os nossos caminhos provam o que nós temos no coração. Então ela pode fazer o seguinte, esse vestido está muito, muito comprido, nossa, está parecendo uma velha. Eu tenho que andar com uma coisa mais assim, né? Eu não vou fazer isso com ela, porque eu não vou expor minha mulher, isso é ridículo. Aí vamos cortar aqui 40 centímetros desse vestido, porque afinal de contas ela é uma gata. Poxa. Ao invés de mostrar os talentos, os dons que tem, os dons é do Espírito e os talentos é os de Deus, irmão. Esse corpo aqui é só para o marido dela. E se eu ficar viúva, ela tem direito de casar com outro. Aí pronto. Mas o que ocorre? Aí eu vou cortar aqui, porque afinal de contas o importante é o coração. Deus não se importa, não tem nada a ver isso. A pessoa é livre, ela pode fazer o que ela quiser. Sim, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Agora, digamos assim, você chega aqui, a mulher do pastor está aqui com esse decotão aqui, tá, um V aqui, quase vindo aqui no umbigo, o seio de fora aparece até como é que chama esse negócio? Sutiã. Né? Aí chega aqui, ela está com o vestido aqui,
né, que quando vai descer a escada tem que fazer assim. Eu não entendo essas mulheres que às vezes elas têm que ficar puxando a roupa. Né? Por que não põe logo comprido? Não precisa ficar puxando. Mas a pessoa veste. Aí eu chego aqui para vocês e digo, irmãos, a minha mulher é uma mulher de Deus. E você vê ela mostrando o seio e mostrando as pernas. Você pode acreditar que ela seja realmente uma mulher de Deus vestindo assim? A mesma coisa. Você chega aqui, ó, eu não vou falar do lado exterior. Você chega aqui e você vê minha mulher falando mal de todo mundo aqui. Você vê minha mulher fazendo fofoca. De longe. Você não precisou conversar com ela. Só de você estar aqui. Você vê ela falando mal dos outros. Não precisa você falar com ela pessoalmente. Você já sabe que ela é falsa. Você já sabe que ela vê uma coisa e fala outra. Porque tem gente que, se você chegar aqui, o Ângelo estiver conversando com a Elizabeth aqui, e o Ângelo, né, que é o filho do Barone, a Elizabeth der um abraço carinhoso nele, meu filho, Deus lhe abençoe. Você não ouviu o que a Elizabeth está falando com ele? Ih, tem alguma coisa nesse negócio. Eita, está amarrado, tem que falar isso com o pastor Carlos. Mas vou ter que contar isso para ele, porque ele não pode ser enganado. Né? Tão de treta, porque os olhos já estão vendo de longe. De longe. A Bíblia diz: se o nosso olho for mau, todo o nosso corpo será também mau. Mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Então, quando você vê uma pessoa de Deus, você vê ela em um todo. É um pacote. Como é que eu sei de longe se uma mulher é de Deus? É se ela não vive no meio da rodinha da fofoca. Eu não vejo ela. Aqui, por exemplo, tem mulher que não sabe, mas eu observo, eu vejo. Não fica batendo papo, não fica com aquelas conversadeiras, não fica com aquelas... Porque tem as conversadeiras, as fofoqueiras da igreja, tem. E a gente sabe quem é, porque a Bíblia diz que o pastor conhece suas ovelhas. Tem aquela encrenqueira, aquela que gosta de confusão. Toda confusão que acontece na igreja, a irmã Catrina está no meio. A irmã Catrina. O irmão confuso está no meio. Tudo que acontece na igreja, lá está o irmão no meio. Então, tudo que ocorre, você não precisa estar lá no meio, de longe você vê. Você chega, as vestes da pessoa, a língua dela, ela está sempre metida em confusão, ela vê uma coisa e fala outra, e é assim. Precisa você falar pessoalmente com a pessoa para saber se você está enganado? Não. Por que os irmãos de José o reconheciam de longe? Eles não precisaram falar assim, vai que é outra pessoa qualquer, a gente está numa imensidão de um deserto aqui, pode vir qualquer um. Mas por quê? Que eles conheceram que era o José de longe. E todo crente, porque é crente, irmão, todo crente, ele tem uma diferenciação, e a Bíblia Sagrada mostra isso do começo ao final, de Gênesis até o final das Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia mostra, por exemplo, que os servos de Deus, eles terão um sinal aonde? Na testa. A testa é o lugar mais visível que todo ser humano tem. Por mais que se você tiver um ferimento no braço, você esconde. Se você tiver um ferimento na perna, você cobre. Se você tiver um ferimento na mão, não aparece tanto. Mas se você tiver um ferimento na testa, difícil esconder. Não há como você cobrir.
Então o que a Bíblia está mostrando? É que o servo de Deus, ele vai ter aqui uma manchinha, aqui, alguma coisa aqui que vai provar que ele é de Deus? Não, é aquilo que a pessoa mostra no seu procedimento do dia a dia. É como a pessoa vive, é como ela é no seu interior, porque o coração dela reflete do lado de fora. O que eu tenho no meu coração, eu vou trazer para fora da minha vida. O que José tinha no coração aparecia nas suas vestes, na sua aparência. Ele era conhecido de longe. É mais ou menos como, por exemplo, a Bíblia diz em Marcos 1, que quando Jesus entrou na sinagoga em Cafarnaum, se não me falha a memória, foi Cafarnaum? Creio que sim. Na hora que Jesus entrou na sinagoga, já manifestou um espírito maligno em uma das pessoas que estava ali na sinagoga. Com a entrada de Jesus, com a presença dele adentrando aquele recinto, aqueles espíritos malignos que ali estavam, possuindo aquela pessoa, o demônio se manifesta e diz: viestes nos destruir? Bem sei quem tu és. O que o demônio estava dizendo? Eu te conheço. Eu sei quem é você. Em Atos 19, versículo 15, Paulo estava expulsando demônios naquele local e chegou um rapaz, 7 aliás, que era filhos de um sacerdote, e eles chegaram para um que estava perturbado, endemoniado, e tentaram expulsar os demônios como Paulo expulsava, e o demônio virou para ele, versículo 15, o demônio diz: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Aí, meus irmãos, deixa eu fazer a você uma pergunta. No mundo espiritual, nós somos conhecidos como os 11 filhos de Jacó, ou nós somos conhecidos como José? Que de longe a pessoa nos avistará, a pessoa olhará para nós. Aliás, eu não vou falar de pessoa, vou falar do diabo. O diabo vai olhar para mim, vai olhar para você. Não é só, o que eu estou falando, irmãos, não é só para você ater a uma questão de vestes, é um conjunto do todo. É o conjunto do todo, porque tem moça, por exemplo, que veste uma saia que ela sai varrendo a rua, mas ela não usa as peças de baixo. Eu estou falando porque eu sou pastor e eu escuto confissões constantemente de pessoas que às vezes vêm me pedir conselhos. Gente até de outras denominações. A gente não tem implicância, mas a gente orienta. A mulher crente, ela deve se vestir com modéstia. E eu acho, por exemplo, que a mulher, que, se você quiser, mais ou menos, eu estava falando com a minha esposa outro dia atrás, um tempo atrás a gente foi numa cerimônia, e eu conversando com ela, e eu disse assim: olha, o pessoal já viu a gente fazer essas cerimônias, mas eles não aprenderam nada com a gente. Então, em outras palavras, Jesus disse para a gente ensinar fazendo discípulos, seguidores. Seguidor é a pessoa que diz assim: bom, como é que o pastor faria nessa situação? Se fosse o pastor no meu lugar, como é que o pastor faria? Bom, quando houve um problema assim, 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 o pastor fez isso e isso, então eu vou seguir como o pastor fez. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: imitai a fé dos vossos pastores. Mas só que tem gente que, ao invés de imitar a sua fé, ele imita a fé do incrédulo. Não, porque lá na cerimônia do fulano foi assim, ficou, eu acho mais legal. Não tem nada a ver. O problema hoje do povo de Deus, como era desde aquele tempo, é essa situação de achar que não tem nada a ver, que a gente pode fazer o que quiser, como quiser, e nada vai acontecer com a gente. E na hora que a gente precisar do socorro divino, da bênção de Deus, Deus está ali como escravo para nos servir no que nós queremos.
Parece que ele é o Aladim, que a gente carrega a lâmpada, aí é só destampar a lâmpada. Não, eu vou orar, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer uma corrente, eu vou fazer uma oração, e Deus vai ter que me dar esse milagre, porque senão não sirvo, não serei mais crente, não virei mais na igreja, não orarei mais a Ele, não cantarei mais louvores e não farei mais nada por Ele. Então, minhas queridas irmãs, para quem eu estou falando hoje inicialmente, depois eu vou falar para os homens, a batata está assando. E está bem assada. Né? Então, a Bíblia diz o seguinte. Quando Pedro fala, vós mulheres, submetei aos vossos maridos. A mulher diz assim, eu? Esse miserável não faz nada para mim? É por isso que ele não faz. Eu obedecer ele? Que para ele, eu não. E Pedro diz assim, olha, submete, porque se ele não obedece à palavra, ele não é crente. Ele vai obedecer só pelo seu procedimento. Porque a Bíblia diz que a mulher tem que fazer de tudo para fazer o quê? Agradar o marido. Mas tem mulher que diz assim, eu cortei meu cabelo porque as minhas colegas dizem que eu fico mais bonito com o cabelo cortado. Mas o meu marido não gostou, ele quer que o meu cabelo seja grande. Por que você vai agradar as suas amigas e não agrada seu marido? Ah, porque eu faço o que eu quero. Está dentro do seu coração. Está vendo aí? O coração reflete do lado de fora. Ah, mas tipo assim, eu não deixo de amá-lo por isso. Conversa fiada, irmão. Isso é... enchendo linguiça à toa. Então, quando a Bíblia diz, agrade, para quê? Para que ele seja ganho sem você falar nada. Em outras palavras, quer ter o seu marido na sua mão? Quero. Ok, agrade ele. Se você agradá-lo, você vai ter tudo. Você vai ter um escravo na sua mão. Você vai ter um cara que vai chegar para você e dizer assim, o que você quer que eu faça? O que você precisa? O cara vai se endividar. Com gosto, alegre, com prazer. Mas, olha, eu estou devendo até o ano que vem, mas que eu dei o presente para minha mulher, eu dei. Vai chegar aqui, vai pedir oração, pastor, me ajude, mas que eu comprei para ela sem poder, mas eu comprei. Ela vivia querendo, era o sonho dela. Eu realizei o sonho dela, pastor, porque eu queria ver a minha mulher feliz. Pois é, mas aí a mulher não faz isso para agradar o marido. Quando o marido já vê ela de longe, ele já vem, lá vem o Satanás. Tem uns que dizem assim, lá vem a desgraça, lá vem a praga, vem o demônio lá, a pombagira está vindo ali. Deus me livre, corta isso aí, viu, irmão, dessa gravação, não pode falar não, que é ofensa. Aí, o que acontece? Não, o sujeito olha, vê de longe, mas por quê? Porque a pessoa já anda com o semblante caído, já anda, irmão, você vê que às vezes... a pessoa já anda falando mal do outro na rua. Você escuta, você passa, você vê as pessoas falando. Você vê, por exemplo, que a pessoa ela não fala uma palavra, mas ela faz gesto com as mãos. Você sabe. Um crente não faz aquilo. Uma pessoa de Deus não age daquela forma. Você não precisa conversar com a pessoa para saber que a pessoa tem problemas. Então, o nosso lado interior vai refletir. E a Bíblia diz assim, olha, o enfeite delas não seja exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, de compostura de vestes, quer dizer, vestidos caríssimos. Porque às vezes a pessoa investe um preço tão alto num vestido que não vale o corpo que vai ser colocado ele. Não é que seja errado a pessoa comprar coisas caras, não. O dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser com ele, mas invista uma coisa. Em que? Ele está dizendo, mas no homem encoberto,
afeto, no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu marido. E aí dá o exemplo maior. Sara obedecia a Abraão e tinha um respeito tão grande por ele, que ela não chamava ele de Abrão, ela chamava ele de Senhor. Então, portanto, de hoje em diante, Senhor. Como é que você chama seu marido? Uma chama de cachaceiro, outra chama de sem vergonha, outra chama de safado, perdoa a expressão da palavra, mas é o que as pessoas falam, né? Esse pilantra, pastor, esse sem vergonha. Tem uns que na minha frente vêm querer ofender uns aos outros. Aí, peraí, primeiro, vocês não estão na sua casa, vocês estão dentro da casa de Deus, vocês estão na minha frente. Respeite pelo menos a minha presença aqui. É como a pessoa se refere. E aí depois a pessoa diz, mas eu sou de Deus. Aí vai lá, vem para cá para a igreja, chora, Jesus, realiza meus sonhos, me ajuda, me abençoe. Jesus diz, como? Nem você se ajuda. Como que eu vou ajudar você com isso? Você não trata do que você deveria tratar, que é do seu espírito. Então, irmãos, preste bastante atenção numa coisa. O que eu tenho no espírito, reflete do lado de fora da minha vida. Tanto falso como verdadeiro é perceptível diante dos olhos de alguém. Um profeta falso e um profeta verdadeiro é conhecido pelo que ele faz. Um crente falso e um crente verdadeiro não é conhecido por fazer parte de determinadas instituições evangélicas. Um crente falso e um crente verdadeiro é conhecido no conjunto da obra. Onde está o seu olho? O que você tem ouvido, o que você tem falado, o que você tem guardado no seu coração e o que está por fora de você. Você procura se arrumar tanto quanto você se embeleza. A minha mulher, por exemplo, todos os domingos ela levanta muito cedo. A primeira a levantar em casa. E ela levanta, toma o banho, ela vai lá e se arruma, e depois ela chama a gente, e ela senta na cama, e ela vai ler a Bíblia. Ela vai embelezar também o seu interior. Ela chega aqui todos os dias, ela entra para dentro do escritório dela, depois que alguém fale com ela, resolva alguma coisa, ela entra para dentro do seu escritório, ela vai orar, ela vai buscar a Deus para chegar aqui. Eu não mando ela fazer isso, não. Isso é o que está dentro dela, reflete na vida dela. Eu não digo para ela, você tem que fazer isso, você tem que ser assim. O que está dentro dela reflete o lado de fora. Por que que eu sei que ela é de Deus? Não é por ser o marido, é por ver como ela resolve os problemas dela e dos outros, como é que ela age, como é que ela se comporta, como é que ela faz. É a mesma coisa. Assim são os homens. Da mesma maneira, o mais importante não é o que está do lado de fora. Agora é claro, claríssimo, evidente, que Jesus não andava e não se portava também de qualquer maneira, como nenhum outros homens de Deus. Quer ver só uma coisa? Olha só aqui, olha. Primeiro, obrigado, tá, filha? Tá linda como sempre. Posso nem... Se eu deixar de falar, a primeira vez que eu vi ela, que eu encontrei ela, estava com um vestidão azul assim. Eu olhei assim e falei, caramba, não tem nem um aeroporto nessa cidade para pousar esse Boeing, esse avião. Ela ficou me olhando assim, pronto. Nunca mais quis, irmão, ficar longe de mim.
Aí hoje, por exemplo, ela vestiu, não foi ontem, ela pegou o vestido. O que você acha disso aqui? Não precisa nem perguntar. É esse azul, é branco, é rosa, é preto, é verde. Colocou dentro aí, o vestido fica até com vergonha de ti. Eu falo para ela, ela às vezes vem reclamar comigo: você nem falou hoje como é que eu estou, Como sempre, minha filha, desde que eu te conheci, linda, maravilhosa, elegante demais, estou até com vergonha de ficar perto de você. Aí, ela: mas você não fala isso direto comigo, eu não tenho tempo. Eu ando tão ocupado que eu te viciei, e agora eu não estou conseguindo sustentar seus vícios. Porque quando eu não trabalhava como eu trabalho hoje, né, como eu tenho, principalmente aqui no Pará, irmão, aqui no Pará, Deus me abençoou muito, mas aqui também, eu trabalhei de uma forma que eu nunca trabalhei na vida. E tem que manter o trabalho agora, né? Senão você não vai mais nada, não. Senão fica aí, batendo na porta dos outros sem entrar. Aí eu falo para ela, eu falo assim, ó, é 2 Reis, capítulo 1, tá? Eu falo para ela: se eu te viciei e agora eu não estou conseguindo sustentar seus vícios. Viciei te tratar bem, porque no tempo que eu namorava com ela, eu era funcionário. Posso falar, não? Os irmãos não ficam com raiva de mim, não, mas eu já fui também. E sei. Não tem nada a ver com a vida que eu levo hoje. Eu era funcionário público. Quem é funcionário público aqui? Levanta a mão. Eita vida boa, Jesus. Feriado. Fim de semana, né, Rosana? Eu tenho uns colegas meus que eles dizem assim, eles me passam, meu sobrinho, por exemplo, lá de Minas Gerais, eles sempre postam assim: hoje é sexta-feira, que maravilha. Eles ficam numa vibração tremenda. E eu digo assim: graças a Deus por eles, e glória a Deus por mim. Por quê? Porque domingo é dia de louvor e adoração, e eu faço só 3 cultos. Mas tio, o senhor trabalha mais no final de semana do que na semana? É, meu filho, porque a comida do domingo ela é especial. Ela é melhor do que a da semana. Então você tem que entender as coisas. Vamos lá. Diz assim, 2 Reis, capítulo 1, versículo 7 e também versículo de número 8, diz assim: e ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: quem que ele disse que era? É Elias, o tisbita. Isso aqui são palavras do rei. O rei mandou que seus servos fossem consultar a um deus de Ecrom, que era o deus das moscas. O nome dele era Baal-zebub, porque o rei Acasias havia caído do seu quarto e havia se machucado, e ele não se curou com os tratamentos da época, e ele então mandou eles irem a esse deus chamado Baal-zebub, o deus das moscas, para saber se ele ia ficar curado ou não. E antes deles chegarem a Ecrom, Elias antecipou-se aos mensageiros e disse: volta e diz para o seu rei que certamente ele vai morrer. Não precisa ir a Ecrom para saber isso. Não há Deus em Israel para que você consulte a ele. Precisa ir a Ecrom, no Deus das moscas, para perguntar uma coisa dessa? Então fala para ele que ele vai morrer. E aqueles homens não conheciam o profeta Elias, nunca o tinham visto. O Acaz conhecia. O Acaz sabia quem era Elias. Elias era identificado pelo quê? Pelas vestes. E pelas palavras. Olha para cá. Quem tem Facebook aqui? Quem tem WhatsApp? É, muita gente.
Seu Facebook e o seu WhatsApp diz o nível de profundidade, ou mostram as vestes que você tem. Tem gente que vive nas redes sociais, que postam de tudo, menos coisas sobre Deus. Tem gente que envia tudo: terror, pornografia, piadas pesadas, picantes, músicas de duplo sentido, música sertaneja, caipira, sei lá o quê. A pessoa compartilha tudo isso. Mas uma mensagem, uma oração, uma palavra do Evangelho, uma palavra das Escrituras Sagradas, a pessoa não fala. Mas sabe, pastor, por que eu não falo? É porque tem pessoas que não gostam. Aí eu evito falar. Olhe para cá. Eu e você também um dia não gostávamos, não. Até que aprendemos a gostar. E só aprendemos porque alguém insistiu com a gente. Alguém, digamos assim, implicou conosco, nos falando. E nós passamos a gostar. A gente também não gostava. Eu não era crente, você também não era. Você não vinha na igreja? Você ia em bar. Você ia se fosse em tempos passados aqui, tinha gente que estava chegando, ou tinha chegado em casa, estava dormindo da boate. Quem fazia isso aqui? Virava a noite toda lá de sábado para domingo. Pois é. Você estaria lá. Aí como que você conhece uma pessoa de Deus? É o que ela fala. É como ela se porta. É como a pessoa se apresenta. Como é que o pessoal, por exemplo, identificou que Davi era o escolhido de Deus para reinar? Como é que eles identificou? Havia as características. Às vezes as pessoas, elas acham assim que é só Deus que tem que pegar e fazer assim. Não, Deus decidiu, Ele vai pegar a Rosane. Tudo bem, Ele pode pegar, mas Ele vai ensinar a Rosane. Se a Rosane não entrar nos trâmites legais, o que Deus ensinou para ela não tem valor nenhum, porque viver numa garagem não faz de você um carro. Viver na igreja não faz de você um crente. Você vai ter que viver como Deus orienta. Como Deus mostra, como a Bíblia Sagrada ensina. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa vida, com a nossa conta bancária, com o nosso conforto, e nós não preocupamos muito com a nossa aparência. O que eu estou mostrando? Não é que eu quero convencer as pessoas, não é que eu quero mostrar para as pessoas que eu sou alguma coisa, mas é o que eu sou. A Bíblia mostra, por exemplo, no livro de Atos, que lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. O que significa ser cristão? É parecido com Cristo. Nas atitudes dos discípulos, aquele pessoal relembrou e trouxe à sua memória. E alguém disse assim: só tinha uma pessoa que andava assim, só tinha uma pessoa que falava dessa maneira, só tinha uma pessoa que tratava as coisas desse jeito. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era Cristo. Eles estão fazendo igual. Será que até os seus inimigos, os seus adversários, eles têm te reparado, eles têm te visto? O Acaz não gostava de Elias, mas ele sabia quem Elias era. O diabo pode não gostar de você, mas ele tem que saber quem você é. As pessoas podem não te respeitar e podem não concordar contigo, mas elas têm que saber
quem você é. Um dia atrás eu estava numa papelaria aqui. E eu estava esperando a minha vez para pagar um produto que eu estava comprando. E o camarada começou a puxar conversa com a moça do caixa sobre os crentes, os evangélicos. E ele falando mal. Falou. Eu não conheço. Não sei se ele me conhece. Eu também não estava de pastor. Não, eu estava de calça jeans, uma camiseta normal, uma camisa normal. Não sei se ele me reconheceu. E a moça falando também com ele. Mas no final ele disse assim, olha, mas tem uma coisa. A gente pode até falar mal desse pessoal, mas esse pessoal tem coisa que eles fazem que a gente não tem feito. Eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles fazem assim, eles fazem assado. Então, eles estão vendo. Ele não vem na igreja, ele não frequenta a igreja, ele não respeita, mas ele reconhece. Eles estão vendo. Os nossos adversários, eles nos reconhecem de longe, porque eles estão vendo como é que nós procedemos. O rei estava na sua cama e sabia, esse camarada é Elias. Foi ele. Foi com ele que vocês encontraram. Como é que ele estava vestido? Qual era os trajes? Qual era a roupa dele? A roupa dele era de pelo e tinha um cinto de couro no meio. É Elias, é o profeta. É ele que se veste assim. É a mesma coisa, irmão. As nossas vestes, elas mostram o que há no nosso coração. As nossas palavras, elas demonstram em quem nós cremos. Porque você já viu, por exemplo, às vezes você está conversando com uma pessoa, de 10 palavras, 9 são palavras negativas, pessimistas. Crente, gente do seu lado. Tem gente que eu estou pregando aqui, ele está resmungando contigo. E depois, quando sai aqui, vai ali no banheiro discordando, falando mal, e fazendo coisas, e tentando fazer você acreditar no que ele acredita, que é no que não presta. Colocando suspeitas no seu coração. Aí você reconhece, você vê logo pelo que a pessoa está falando. Não precisa, não, mas a irmã fulana era de Deus. Não, ela não é. Por quê? Porque uma pessoa de Deus não fala desta maneira. A pessoa de Deus não anda desta maneira. A pessoa de Deus não vive ouvindo esse tipo de coisas e compactuando com isso e calada diante disso. A pessoa de Deus, ela não está no meio da roda dos escarnecedores, ela não está na roda dos fofoqueiros, ela não está no meio daqueles que gostam de estar conversando fiado. A pessoa de Deus não fica. Também ela não maltrata e não escorraça todo mundo, simplesmente ela sai. Eu já trabalhei em empresas grandes, com muitos funcionários. Não, eu trabalhei numa empresa que tinha mais de 1.000 funcionários, por exemplo. No meu turno tinha cerca de 300 e poucas pessoas, mais ou menos. É muita gente, para você trabalhar junto. Cada turno que eu trabalhava ali, eu trabalhei lá 1 ano. E eu vi gente lá de todo tipo. E as pessoas falavam de tudo. Tudo. Lá dentro da empresa, de política, de religião, de mulher, de tudo na vida, tudo. Quando a conversa entrava para o que não prestava, eu ligava o meu fusquinha e dava fora. Vou ficar no meio disso. Muitas vezes eu estava lá no vestiário, me preparando para trabalhar, e às vezes chegava um outro colega e começava a conversar e aí falava um palavrão. Aí quando falava um palavrão, eu mexia no armário, saía, aí ele dizia assim, Carlos, você estava aí, poxa, me desculpa, eu não vi que você estava aí. Na minha frente eles não faziam essas coisas. Por que eles não faziam? Eu não fechava a cara, eu não ficava com raiva, eu não demonstrava indignação, eu não desprezava eles, nem no coração, mas aquilo, eu não vou ficar aqui escutando aquilo. E eles tinham respeito, sabe por quê? Porque sabiam que todas as vezes que eles começavam essas conversas,
Eu saía de perto. Bom, pessoal, vou resolver um problema ali. Saí a ler a minha Bíblia e ouvi o que presta. Eles perceberam que aquilo não era a minha praia. Aí a pessoa chega lá contigo, fazendo piada de igreja, fazendo piada de crente, e você fica lá e até conta algumas também. Depois você quer que a pessoa respeite sua fé? Respeite sua crença? Ah, não vai respeitar. Por quê? Porque você está igual a ela. Você está nas mesmas vestes. Suas vestes estão sujas. E vestes sujas, meu irmão, o diabo resiste. Só para a gente parar aqui, é a última coisa. Zacarias, capítulo de número 3. Versículo de número 1. E me mostrou o sumo sacerdote. Quem era? O sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, vestirei de vestes nova. E disse eu: ponha-me uma mitra sobre sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Pronto. Anteriormente o anjo do Senhor estava? Não, só estava Satanás. Onde é que Satanás estava? Satanás estava opondo-se a Josué. Josué é o sumo sacerdote que a Bíblia está dizendo aqui. O sumo sacerdote, as vestes deles era linho fino, branco, limpo, 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 limpo. Não podia ter sujeira. Não havia sujeira nas vestes do sacerdote. Então o que ocorre? Ele estava com as suas vestes sujas, e o que é que sujava as suas vestes? O que é que sujava? O que é que as vestes estavam sujas? Onde é que estava o sujo mesmo? Olha o que o anjo diz aqui, presta atenção que vocês não ouviram. Olha o que o anjo diz aqui: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de veste nova. Onde é que estava o pecado? Iniquidade é erro. Onde é que estava a sujeira? A sujeira estava nas vestes sacerdotais, físicas. Enfim, falando, o meu paletó está sujo. Você não está vendo. Mas se Deus tiver, o diabo também enxerga. Você consegue ver aqui? Aqui dentro. Aqui dentro. Você consegue? Você não consegue. Mas Satanás e Deus conseguem enxergar quando tem sujo aqui e quando tem sujo aqui. Sabe por quê? Porque o sujo que tem aqui sai por aqui. O sujo que tem aqui, às vezes entrou por aqui, ó. Pornografia, prostituição, desejo. Entrou por aqui. O sujo que está aqui entrou por aqui. O sujo que está aqui entrou por aqui, ó. Eu ouvi palavras, fiquei magoado, chateado, aborrecido. Sua roupa está limpinha. A roupa física. Mas o que está dentro de nós reflete aonde? Do lado de fora. E Satanás vê. Aí o que Satanás vai fazer? Ele vai se opor. É aquela coisa que o crente diz assim: pastor, eu tenho orado, eu tenho expulsado esse mal, eu tenho mandado o diabo sair, mas o diabo não sai, pastor. Por que não sai?
porque está sujo. A minha roupa é de crente, mas o meu coração não é. A minha roupa é de crente, mas os meus olhos não são. A minha roupa é de crente, mas os meus ouvidos não são. A minha roupa é de crente, mas as minhas mãos não são. Por que Satanás se opõe? Eu estou enfrentando ele, eu estou resistindo a ele, mas ele vê o sujo nas minhas vestes. Por exemplo, eu não vou fazer isso, mas se eu jogasse sangue aqui nessa camisa, lá de fora alguém passa lá, ele veria a minha camisa manchada de sangue, lá de fora, ele não precisava chegar aqui perto de mim, ele veria. Se eu tivesse aqui com essa camisa suja de sangue, você veria. No mundo espiritual, o que eu quero te dizer é que nós somos mostrados exatamente como nós estamos, tanto para Deus quanto para Satanás. Se nós estivermos limpinho aqui, nós podemos estar até sem veste alguma. Satanás não pode chegar. Por quê? Porque o anjo de Deus só chegou perto de Josué quando as vestes foram trocadas. Quando é que o anjo de Deus chegará perto de mim? Quando as minhas vestes forem trocadas. Por que Deus era com José e foi com ele para o Egito e tirou ele do fundo do poço e tirou ele da prisão e tirou ele dos 13 anos de sofrimento que ele teve e colocou ele como governador do Egito? Porque Deus estava com ele. Em nenhum daqueles momentos José perdeu a sua postura, porque ele conservou o seu coração e a sua memória diante de Deus, de uma forma que ele atraía Deus. Porque se a gente não atrai a Deus, certamente nós vamos atrair, sabe quem? O diabo. E se ele estiver diante de nós, ele não sai, irmão. Não sai. Não sai. Quer tirar o diabo? Não é só, está amarrado, sai, Satanás. Não, quer tirar ele? As vestes estão sujas. Você chega em casa sujo depois de um dia de trabalho. Sua mulher olha para você, não toque nada não, vai direto para o banheiro. Quando ele chega do futebol lá em casa, por exemplo, está todo mundo suado, ela nem vai para lá, põe ele na pia. E a gente obedece, né, irmão? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque se alguém não obedece, ela, Jonatas! Por que você fez isso? É só o Jonatas que faz. Eu não faço, não. Porque quando você tira as vestes sujas, você veste uma veste nova, aí você pode deitar na cama, pode deitar na rede, aí você pode sentar na mesa. Porque suas vestes estão limpas. Quando a gente sai do pecado, da mentira, do engano, da falsidade, quando a gente sai da desonestidade, da usura, quando a gente sai de todas essas coisas, aí Deus diz assim, senta aqui. O anjo de Deus está aqui do nosso lado aqui, ó. E Satanás já cascou fora ali, porque a única coisa que mantém ele perto da gente são as nossas iniquidades. Quer expulsar o diabo? Quero. Afaste-se do pecado. Afaste-se das coisas erradas. Afaste, veste a veste de salvação, ande como um homem de Deus, como a mulher de Deus deve andar. Como é que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve andar? No mínimo, com um desejo no seu coração. Qual o desejo? De não pecar, de não errar, de não cometer nada contra Deus de tal forma que te afaste dele ou afaste você dele, ou ele de você ou você dele. Isso nós temos que ter no nosso coração. Prepare-se, Deus deseja realizar os seus sonhos. Se lave, se limpe, veste, pede para Deus todos os dias, me dá veste de salvação, troca as minhas vestes, muda.
o meu coração insensato, ganancioso, egoísta. Muda o meu coração, tira a avareza, tira a mentira, a falsidade. Eu não sei, você se conhece, você sabe como você é. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu só estou aqui para poder orientar. Amém, irmãos? Mas cada um de nós nos conhecemos. Você sabe onde estão os seus erros. Tem gente que diz assim, eu não sei onde eu estou errando. Sabe, você não quer admitir. Às vezes a gente quer culpar os outros dos nossos erros. Mas a gente sabe. Então se lave. Se você quiser ver seus sonhos realizados, mude as suas vestes. A veste de José que o cobria, não foi com ele para o Egito, mas estava dentro dele. Sabe por quê? Porque a túnica que o diferenciava, que os seus irmãos tinham raiva, porque ele tinha uma túnica diferente, mas a diferença estava dentro dele, porque eles pegaram a túnica, jogou o sangue de um animal nela e levou para Jacó. Mas José foi com o coração que ele tinha para o Egito. A túnica não estava com ele, mas a vida que ele aprendeu a viver do lado do seu pai Jacó e diante dos seus irmãos terríveis, ele levou para o Egito com ele. Lá no Egito, José não se tornou um depravado, José não se tornou um maluco. Aí as pessoas dizem assim para mim, pastor, como é que a gente vai ser crente nesse mundo de hoje? Pois é, Noé também foi. José também foi o único crente no Egito.